Não deixe Jesus de longe. Nós iremos mais à frente ver como que Pedro andava seguindo Jesus de longe. Mas primeiro vamos aqui. Marcos capítulo 14, verso 37. Todos acharam? Digo amém. Diz assim, ó. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Pedro teve o primeiro, que eu separei para você, o primeiro erro de Pedro foi não vigiar. O primeiro erro de Pedro foi o relaxamento na devoção. Porque como é que pode Jesus falar para você não dormir? Jesus falar para você vigiar e você continuar neste caminho? Não vamos ter a mesma atitude que Pedro. Não vamos dormir enquanto Jesus está orando. No momento de oração, no momento de você vir à casa de Deus, vocês têm que vir na casa de Deus. Você não pode falar para Deus: Jesus, hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou à igreja, Pai. Hoje eu não vou lá porque eu estou bravo. É mais ou menos você está falando para Jesus que você está dormindo na tua devoção. Você está dormindo na tua caminhada. Você está deixando o que mais importa para o Espírito Santo de Deus, que é a comunhão dele comigo e contigo, de lado. Está cedendo a coisas da carne. Que o Espírito Santo do Senhor possa colocar no meu e no teu coração o despertar da nossa geração. No momento de ir para a igreja você pode falar, pode vir o sono, pode vir o cansaço, pode vir, você vai falar: eu não vou dormir, eu vou para a casa de Jesus, porque Ele está me esperando. Igreja é lugar de encontrar Jesus. Igreja é lugar de ver a cruz. Igreja é seguir Jesus de perto. Porque se você está na tua casa e Jesus está aqui na igreja, você está seguindo o Mestre de longe. Você está seguindo Jesus de longe. E não é esse o intuito de Jesus. O intuito dele é que você siga Ele de pertinho, no templo, orando. E quando você chegar aqui, imite os profetas, imite o sacerdote de Deus. Pode falar, Espírito Santo de Deus. Fala que teu servo ouve. Eis-me aqui, meu Pai. Pode falar, Paizinho. Fala que eu estou ouvindo, porque eu não vou deixar o Senhor sair da minha visão. Eu vou acompanhar o Senhor de perto. A partir de hoje, Espírito Santo do Senhor, não vou bobear na fé. Eu quero que o Espírito Santo venha despertar na minha vida este desejo de cada vez estar mais perto. Então a primeira coisa que nós vemos, primeiro errinho de Pedro é este: ele relaxou em sua devoção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa colocar no nosso coração o oposto de Pedro. Nós iremos seguir o exemplo de Pedro após Atos. Vamos continuar nessa história. Vamos lá para o livro de Mateus capítulo 16. Vamos lá um pouquinho mais atrás, para que você venha entender. Se você venha entender o que o Espírito Santo do Senhor vai falar contigo nessa noite. Mateus capítulo 16. Olha só o que nós não podemos cometer perante o Espírito Santo do Senhor. Eu vou mostrar para vocês agora que, na minha opinião, lendo isso eu não entendi. Sinceramente eu tentei entender, eu orei. Hoje eu cheguei aqui, se eu não me engano, às 5:30 da tarde. Eu saí de casa mais cedo e vim para cá, e eu fiquei aqui dentro dessa igreja aqui sozinho. E eu perguntei isso para o Espírito Santo de Deus. Eu falei: Deus, o que passava na cabeça deste homem? Porque nós iremos ver aqui Pedro rejeitando a cruz. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor, eu creio que aqui não tem pessoas assim. Mas se tem, eu peço ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que Ele te liberte disso. Essa história de que você falar bem assim: não, eu vou esperar mais um pouquinho, porque esse negócio de igreja não é comigo não. Eu vou esperar mais um pouco. Eu tenho a palavra de Deus para você: não rejeite a cruz do Calvário. Em nome de Jesus, não rejeite a cruz do Calvário. Nessa cruz foi morto um homem que pagou um preço caro. Ele pagou um preço alto pela minha e pela sua vida. Não vamos fazer como Pedro, porque nós iremos ver aqui o que Pedro fala e a resposta de Jesus para ele. 16, 21. Todos acharam? Todos acharam? Todos acharam? Diz um amém. Amém.
Diz assim: desde então, preste atenção nisso. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Olha o que Pedro fala. Pedro tomou-o de parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, isto de modo nenhum te acontecerá. Nós vemos aqui este homem rejeitando a cruz do Calvário. Mestre, você está louco? Como é que pode você falar uma coisa dessa? Não, isso não vai acontecer não, mestre. Isso não pode acontecer. O Senhor não vai morrer. Vamos ver o que Jesus responde para Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Quando eu li isso aqui, eu questionei a Deus. Eu falei: Deus, como é que pode o homem que o Senhor escolheu, Jesus? Como é que pode, Espírito Santo, um homem escolhido, separado por Deus para uma obra, separado por Deus para uma missão, no momento em que Jesus está falando com alegria, porque a missão de Jesus foi essa: Jesus só veio a este mundo para morrer por mim e por você. E este homem, sabendo disso, ele rejeita a cruz do Calvário, ele rejeita a missão de Jesus. Ele fala: Jesus, isso não vai te acontecer. E eu indaguei ao Espírito Santo de Deus, e Jesus falou comigo: meu filho, hoje o que mais tem dentro da igreja é isso. É pessoas que muitas das vezes blasfemam porque a bênção não chega da maneira que eles querem. É pessoas que muitas das vezes blasfemam contra o meu Espírito Santo, colocando a culpa em mim. E isso é rejeitar a cruz, porque Jesus já fez muito por mim e por você. Nós temos que nos alegrar, nós temos que glorificar, nós temos que dançar de alegria perante o Espírito Santo de Deus e agradecer Ele pelo maior bom que um homem pode ter, pela maior bênção que nós podemos ter, que é a nossa salvação. Você muitas das vezes blasfema contra Deus porque você não sabe o que te espera no céu, você não sabe a morada que Ele te preparou na glória, você não tem noção do teu galardão. Eu fico muitas das vezes imaginando eles falando lá: ele não sabe a morada que eu tenho para ele no céu, ele não sabe que o propósito não está aí, porque aí nessa vida tudo é passageiro, mas aqui tudo é eterno. Então, igreja, vamos passar a glorificar ao nome do Senhor. Por isso que a Bíblia nos ensina: em tudo nós temos que dar graça, porque um dia você e eu iremos para um lugar distante daqui, na qual nós iremos ter alegria, na qual não haverá mais pranto, não haverá mais dor, só haverá alegria e comunhão entre nós. Ali você vai ver Jesus Cristo de perto, ali você vai conversar com os discípulos, ali você vai conversar com os profetas de Deus, ali você vai se alegrar, ali você vai ter morada celestial. É isso que Ele tem preparado para mim e para você. Então, a partir de hoje, não negue a cruz, não rejeite a cruz do Calvário. Se o negócio está ruim, fala isso pro negócio: pode estar ruim, mas o Deus a quem eu sigo vai pelejar por mim. Na hora certa, Ele vai entrar em ação, porque a minha vida está nas mãos dEle, e agindo Ele, operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá, igreja? Não há morte, não há dor, não há ninguém que impeça o agir de Deus na nossa vida. Então, se está difícil, dá glória, se está difícil, dá graças a Deus, porque no momento certo Ele vai agir, no momento certo Ele vai entrar na tua igreja, no momento certo Ele vai te ajudar. Mas não é na minha e também nem na sua hora, é na hora dEle, é no momento que Ele quer, é do jeito que Ele quer. Vocês estão entendendo o que Deus está falando contigo? Então vamos glorificar a Deus, não vamos cometer o mesmo erro que Pedro, não vamos rejeitar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque se tua vida está do jeito que está, é porque Deus mandou ou Deus permitiu. Porque nada na nossa vida, absolutamente nada na nossa vida, acontece sem Ele mandar ou sem Ele permitir. Por isso que nós lemos o livro de Jó, o diabo chega e pede a permissão. Se Ele permitir, está permitido, mas se Ele não permitir, nada feito. Então descansa o teu coração. Se está difícil, tem uma de doido, começa a glorificar o nome do Senhor. Mas como é que pode? O negócio está tudo errado para a tua vida
não interessa. Deus está na frente, Deus está no controle. Se a Bíblia não tivesse homens e mulheres de fé, hoje nós não teríamos esse livro. Como é que pode um povo estar 40 anos no deserto, passando necessidade, mas eles estão lá, dando glória, eles estão dando glória. Um homem na Bíblia chamado José, preso em cativeiro, sonhou que um dia seria rei do Egito, e ele está lá, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, e sabe o que esse homem está fazendo? Ele está dando glória a Deus, ele está glorificando o nome de Deus, ele está falando para Deus: eis-me aqui, Senhor, se o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Vamos voltar para Marcos. Tenha paciência com o missionário, amém? Hoje aqui nós iremos olhar um pouco as nossas espadas, afiar. Marcos 14. Vamos ler o 27. Todos acharam? Amém? Amém? Disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu tiver ressurgido, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha Pedro de novo. Declarou Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Arrogante. Arrogância espiritual. Eu posso afirmar que isso é o que mais tem dentro das nossas igrejas. Eu não aceito. Eu não pode, na minha vida não. Escute isso que eu vou te falar. Nós somos seres humanos, isso é fato. Nós cometemos erros, nós cometemos atrocidade. Por isso que a Bíblia fala: porque todos pecaram. Todos. Mas eu quero ensinar um segredinho para vocês. Muitas das vezes as coisas não andam da maneira que eu e você queremos. E entra a nossa arrogância espiritual de querer ensinar a Deus como que a nossa vida tem que funcionar. Vocês estão entendendo? Deus, eu não aceito isso na minha vida. Quem somos nós para querer aceitar a vontade de Deus, do nosso Criador na nossa vida ou não? Quando o negócio estiver difícil, eu não estou falando que você não pode, muitas das vezes, se rebelar. Ai, minha vida, eu não aguento mais. Nós somos falhos. Mas depois de todo aquele desabafo, depois de tudo você falar, de você estar engasgado aqui, você botar para fora, respira. E você vai falar para Deus: mas todavia, meu Pai, seja feita conforme a tua vontade e o teu querer na minha vida. Nós conhecemos um homem que veio por mim e por você.